Olá, sejam bem-vindos à Sociedade Psicanalítica Online. Estamos começando aqui uma live de uma nova série da Sociedade. Vamos hoje receber Marco Leite e Saulo Dulcio Ferreira para inaugurar a série de lives, né? Depois do sucesso da série Entrevistas, vamos agora ter também a interação psicanalítica. Já vou abrir aqui a sala para o Marco. Vamos lá. Está processando o pedido aqui, Marco. Oi, gente, e aí? Olá! Fala, Eduardo, tudo bom? Oi, Bem, Cris, Cristina Roira aí, cara, que delícia! o pessoal está Tudo certo? chegando, o Saulo também está chegando para a gente começar. Eu estava dizendo aqui que hoje a gente está inaugurando com vocês uma nova série de lives, a interação psicanalítica, né? Nós já tínhamos entrevistas e você participou com a gente, né, Marco, lá das entrevistas, além de ter um vídeo seu também com a gente, que, aliás, eu recomendo para quem estiver assistindo aqui agora e Eu também depois da participei? gravação. Da entrevista, né? Você lembra do que a gente fez por último? Inclusive, a gente usou um Cara, eu trecho do não vídeo de lembro. divulgação. E o vídeo muito bacana sobre a Associação Livre de Ideias. Aliás, o Saulo, que disse que vai chegar às 19 em ponto, está vindo de um compromisso, né? Ele postou a divulgação da live de hoje, dizendo que hoje será aqui uma associação livre a três. É, eu Estamos... pensei, eu pensei no homenagem, né? Eu falei assim, nossa, nós estamos a três, depois que ele postou aquilo lá. Eu falei, vamos a três, então, que bom, né? É isso. E a gente vai ficar gravado aí, né? Se tudo der certo, eu conseguir no fim, a gente vai ter a gravação da live de hoje para quem não conseguir acompanhar ao vivo. Nessa série de lives agora, a gente tem uma proposta semelhante a de entrevistas, que é de deixar o pessoal participar. Então, quem estiver aí assistindo, pode comentar, pode mandar perguntas, né? Nós estaremos aqui, na medida do possível, né? Lendo e respondendo. Eu vou fazer esse papel, Marco, para que vocês fiquem mais à vontade aí para falar, e eu vou lendo e repassando aquilo que entender que foi importante da gente considerar. Tô vendo que o pessoal que te segue tá chegando aí. Tá, tem uma galera que já, eu vi aqui, ó. O Ricardo Tadeu, tava vendo aqui, a G já tá por aqui, a G sempre vem. Rosane, tem uma galera bacana. Tem um povo que não tem. A G tá aqui, ó. A G, olha lá, ó. O Tá aí. povo não tem o que fazer, fica seguindo eu. Eu já falei, já vou parar com isso. Eu gosto muito daquele ditado da Bíblia, né? Que é cego guiando outro cego. Aí eu falei assim, bom, eu não tô guiando ninguém, então tô tranquilo, né? Eu tô indo no meu caminho. Se eu cair, vocês vão ver. Falar, caiu, olha lá, ó. O pessoal quer ouvir seu discurso, sua forma de transmissão, que é muito bacana. Valeu. Posso fazer um jabazinho, cara? Pode? Ó, saiu meu livro novo de poesia. Acabou de Aparece, chegar em aparece casa. pra gente invertido. Vê se você consegue colocar no contrário da sua câmera. Aqui não, aqui Não, isso mesmo. não. Inverte e bota o livro atrás do aparelho. Ah, deixa eu ver aqui, ó. Olha Aí lá. vai dar certo. Aí, agora Ó, sim. o que resta das cinzas Bacana. é mais ou menos uma continuação do meu primeiro livro de poesia, mas esse aqui é proibido para menores de 18, né? Então, assim, cara, quem quiser ele, se antecipa, porque logo, logo, não posso falar nomes, né? Mas vocês sabem quem, vão acabar censurando o livro. O Vai Saulo entrar entrou, no já está com a blacklist. gente. Como é que eu chamo você aqui, Saulo? Vê se você consegue solicitar aí. Pera aí, para mim tá aparecendo aqui, pera aí. Vamos lá. Enviado aí para você, Saulo. Gente, fica aí recomendado o livro do Marco, as poesias dele são bem legais. Muito, muito bacana o primeiro livro. Agora tem o segundo que eu já quero ler. Esse aqui tá pior. Aí, ó. Olha aí o comentário da G para você. Ei, Marco, já me queimei. Preciso saber o que restou das minhas cinzas.
Não restou muita coisa não, G, ó, restou muita porcaria, para não falar putaria. É, eu vou ler um aqui, posso? Pode. Posso? Depravado. Eu seria depravado se não escrevesse tantas besteiras ao pensar em ti. Seria um coitado se não tivesse esse ar de safado que me faz te possuir. Seria um ninguém comido por ti, sem fim. Então, é nesse nível o livro. Gente, aqui é propaganda. Bom, Deixa eu hein? colocar no não Muito perturbe. bom, muito bom. Então, é nesse Fala, nível, assim. Saulo. É disso para pior. E aí, Saulo, beleza? E aí, tudo bom? Bom? Tá chegando aí que pra mim tá travando, tá certinho aí? Estão ouvindo? Tá chegando, Sim, estamos te sim, ouvindo bem. sim. Ah, então tá bom. Já chegou fazendo barulho, a gente ouviu tudo. Ah, então tá. Legal, legal. Eu dizia aqui há pouco, Saulo, que a gente está inaugurando com vocês hoje uma nova série de lives aqui para a SPO. Até então nós só tínhamos as entrevistas, né? Onde entrevistávamos separadamente alguns analistas para falar de alguns temas, né? E hoje a gente está começando a interação psicanalítica. E aí eu estava dizendo aqui há pouco que eu gostei da sua descrição lá. Vai ser uma associação livre de ideias a três. Bacana. E hoje a gente está com um tema muito legal para discutir com essas duas feras aí. Eu quero deixar o pessoal aí que está assistindo bem à vontade para participar e eu vou repassando as perguntas aqui na medida do possível. E o tema é a clínica e a formação do analista nos dias atuais. Isso rende um caldo para a gente trabalhar aqui em uma hora, né? E eu quero muito ouvir vocês. Imagino que o pessoal que está aí queira também bastante, né? Como disse o Marco, o pessoal desocupado que não tem o que fazer, fica seguindo a gente. Vamos aprender juntos um pouquinho aqui. E eu vou tomar a liberdade de inverter aqui o nosso título para a gente começar. Acho que são dois temas que se entrelaçam muito fortemente, a clínica e a formação do analista. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês sobre os desafios da formação do analista nos tempos atuais, nos dias de hoje. O que vocês dizem para a gente, assim, para começar o papo? A Associação Livre de Ideias. Saulo, por favor, cara. Você, imagina, você já tá no vinho aí, você já tá aquecido, vai lá. Então tá. Eu falei que eu ia falar bastante não sei, né? Então, eu já posso começar falando não sei? Associa. Você também tá no divã, tem divã aí? Não tem, eu tô na minha sacada, cara. Eu falei, vou pra casa, tomar um vinho, dar uma relaxada. Gente, a Associação Livre de Ideias, eu acho que é um dos termos mais fracassados do Freud, né? Vamos começar por aí. Porque ninguém associa livremente, né? Eu acho que a gente tem um pouco por aí, e eu quero falar um pouquinho da clínica nesse sentido, né? A clínica contemporânea, ela esbarra eu pelo menos vejo assim, né? Ela esbarra numa péssima qualidade de formação de boa parte dos analistas, né? Boa parte mesmo, assim, que sequer leem Freud, né? E alguns, inclusive, se intitulam analistas a partir daquela... Não vou nem dizer máxima de Lacan, porque Lacan escreveu aquilo num texto aos analistas da escola dele, né? O analista se autoriza de si mesmo. É um texto aos analistas da escola dele. Ou seja, para a escola dele isso vale em alguma medida. Para fora vão ter que dar outro jeito de pensar isso. Então, eu acho que cada vez mais a psicanálise, pelo menos aqui no Brasil, que eu tenho conhecimento, continua igualzinho começou. Porque se a gente lê o texto de 1905 do Freud, o Freud já falava de médicos que aplicavam a psicanálise sem o menor conhecimento da psicanálise, né? Freud já falava de pessoas que aplicavam a psicanálise sem ter ido para o divã. E aí eu vou botar Posso começar já botando problema? Vamos. E aí a gente pode perguntar, né? E o Saulo, que acho que tem um estudo muito maior que o meu nesse sentido, vai poder me ajudar aqui. Como é que alguém pode se intitular psicanalista sem ter chegado ao fim de análise, né?
E tô perguntando aqui de um cara chamado Freud, né? Como é que o Freud foi psicanalista sem ter chego ao fim da análise? E podemos continuar um pouco, né? Ernest Jones, vamos lá, Ernest Jones. Se eu não me engano, foi Jones, né? Que não se analisou, né? E a hora que o Ferenczi falou que estava indo lá para a Inglaterra, ele falou, não, eu já estou amando, trabalhando, eu estou bem, não preciso mais de análise, né, e tal. Esses são documentos da IPA, né? E mais, né? Tem um outro cara que está vivo, então não vou nomear, que disse que o analista dele virou e falou assim, cara, você vai ter que falar o que você fez publicamente, que eu não vou mais te atender. O cara rompeu com a análise e virou psicanalista, né? Então, assim, isso atualmente, né? Hoje, né? Quantos e quantos analistas não começam a atender? E eu não estou nem dizendo assim de, você está em processo de análise, né? E está atendendo, ok. Eu acho que a gente tem que pensar por aí, né? O analista não é algo pronto, mas é um percurso de formação, né? Então, eu passo a bola para o Saulo agora. Saulo, como é que você vê isso, cara? Saulo, se você puder, inclusive, ao responder, contemplar o comentário que o Ricardo fez, muito pertinente a respeito. Ele diz aqui, o mito do passe é um impasse. O que você acha disso aí? Cara, é o assunto. Às vezes eu tô numa fase que eu tô com a preguiça desse assunto. Porque assim, eu Toma vim um de anos vinho, aí. abre um vinho. Mas no sentido assim, dá aquela sensação, cara, de olhar e falar, cara, né, olha o que tá virando. Eu entendo aí a fala que ele coloca, uma situação muito semelhante lá no começo da psicanálise. Você trouxe aí que o Freud não fez a análise, acho que não chegou ao final da análise, né? Tem até aquelas leituras que o Fliess foi o analista zero. Não. Mas o Lacan não fez análise, né? O Lacan foi lá no Lowenstein, fez um tempinho, deu um migué, não, vou voltar, e tem até a carta dos ressentimentos, e tem isso. E, de fato, essa frase aí, o analista que autoriza a si mesmo, causa aí uma coisa muito perigosa, né? Para pessoas tomarem isso ao pé da letra, a interpretação que quiser e sair por aí se autorizando. Eu vou chegar na questão, acho que a questão do passe, eu quero falar disso de uma outra coisa também. Porque quando a gente fala de passe, a gente está falando aqui de uma psicanálise lacaniana. E eu fico num lugar assim que eu falo, que trabalho, que eu converso com outras psicanálises, né? Que outros psicanalistas de outras áreas não raciocinam por aí, né? Por exemplo, entender que o passe é uma coisa um pouco uma certa furada, né? Inclusive, já perguntei muito isso em reuniões, assim, mesmo com lacanianos, a questão do passe, e acho de fato um impasse, é uma coisa assim, estranho, né? Porque aparece um pouco um certo discurso do mestre fazer isso, você agora, você fez o passe, então agora você tem condições de escutar ou de, sei lá, de se autorizar, enfim. A lógica é outra. A lógica do passe. Posso entrar pode, aqui? claro. A lógica do passe é interessante isso, né? Porque essa é a ideia que dá. Mas a lógica do passe nas escolas é mais ou menos assim: alguém que vai testemunhar, e aí a gente pode pegar esse termo testemunhar com a ideia da religião, né? Que vai testemunhar que chegou ao fim da sua análise. E vai ter que se virar nos 30, né? Para teorizar sobre isso. Tá, e quem vai dizer que atravessou e quem vai dizer que não, então beleza. Quem vai ser essa pessoa? Então, aí que tá. É por isso que o Lacan dissolve a escola e fala que fracassou, né? Então, que era para se produzir uma doutrina do passe, e tudo que se fez foi não produzir uma doutrina do passe. Né? Tem umas coisas assim, né? Eu sou muito de uma filosofia que a teoria é sempre o sintoma do autor. Né? E o Lacan não fugiu disso, ninguém foge disso. E quando você fala do passe, dessa questão toda aí, né, de se associou uma certa caráter, tom cerimonial religioso, o Lacan lá no começo, pegando a Rudinesco, ela coloca que ele tentou até se aproximar de um grupo religioso para tentar fazer a psicanálise como uma resposta ali. Ele tentou uma reunião com o Papa, né, na época, não conseguiu a reunião, enfim, mas ficou insistindo porque ele queria levar essa psicanálise dele igual abaixo de todo mundo.
Mas essa questão de quando ele desmonta a escola no final, eu acho que tem uma certa dimensão de fracasso, mas disso o fracasso da análise, mas tem algo dele também de não querer deixar nada, né? O Lacan, assim, eu sou crítico nesse sentido, é o cara que cria tudo para ele. Isso daí você vê historicamente rudinesco, você vê pacientes que contam isso, e ele tem um pouco dessa característica. E também, acho que a forma que ele coloca isso por um lado, né, ele deveria sair ao fazer isso, sair do lugar de um certo de mestre, mas se você pegar o Entre Duas Mortes do Seminário 8, o que ele faz é entrar para a história fazendo isso. Então, tudo muito contraditório aí. Mas tudo bem, acho que tem lá suas dificuldades. Eu só queria acrescentar aqui, porque eu acho que tem pessoas que assistem que talvez não fiquem só no Lacan, que eu acho que também é importante quando se fala da questão da formação, e eu me preocupo também o lugar que eu estou de dar vários cursos, que hoje tem uma formação muito preguiçosa, que eu vejo, né? Você tem cursinhos aí de, sei lá, às vezes 1 ano de uma formação à distância, e que a pessoa sai se intitulando psicanalista, e o pior, né, isso eu já escutei, e de alguma forma eu comecei a tomar muito cuidado para não contribuir para isso, porque eu tenho muito desses cursos, Lacan do zero, Lacan estruturas e tal, e teve gente que começou a querer comprar, entendendo assim, vou fazer seu curso e vou começar a atender. Eu já escutei de pessoas por mensagem, que legal, tô querendo me recolocar no mercado de trabalho, eu tô pensando em fazer um curso de psicanálise. Cara, isso é assustador, isso tá assim, né? Eu coordeno a talvez pela questão da psicanálise não ter uma regulamentação, né? Essa é uma discussão perigosíssima, eu não vou levantar essa bandeira aqui de forma alguma, mas virou de outro lado, assim, todo mundo pode ser, né? Por isso que eu quis, então, de qualquer jeito também, né? Duas coisas aqui, né? Por isso que eu quis começar pelo Freud, lá pelo texto de 1905, porque desde lá isso já ao mesmo tempo que é um problema, é uma solução, né? Mas ok, isso de qualquer um praticar psicanálise, mesmo sem os devidos cuidados, né? Eu tô para publicar um texto no meu Instagram, o título vai ser Processe, né? Se o psicanalista prometeu você ser feliz e não sofrer, processe. Vai começar por aí. Porque o que tem de instituição prometendo, o fim dos seus problemas, o caralho a quatro, bicho, quem que não tem problema na vida? Né? Já começamos por aí. E a segunda coisa eu esqueci que eu ia falar. Da pós-graduação. Não, depois do Covid ficou pior, já era ruim, depois ficou pior. Mas, cara, eu coordeno cursos de pós-graduação pelo ESP, né? E assim, na real, o pessoal que procura, falando assim, eu quero ser psicanalista, eu encaminho para as escolas. Isso é um fato, assim. Eu quero ser psicanalista, eu falo, cara, procura a escola do local. E aí as pessoas vão procurar por religião, né? Vão procurar por filosofia de vida, e aí caga na retranca, né? Ou seja, as pessoas já nos procuram pelo reconhecimento do curso, pelos docentes e tal. A hora que eu, como coordenador, né, me coloco ali e falo, olha, então tá, você quer ser psicanalista? Procura uma escola, né? E a partir dali, ou uma formação na IPA, né? Um instituto da IPA, reconhecido, que também está meio escasso, né? Perto da oferta que tem hoje. As pessoas não procuram, né? Então, quer ser psicanalista... Você considera, Marcos? O que você considera, Marcos, ser importante da escola para fazer esse sujeito passar a condição de analista? O que a escola tem, que o ESP não tem? O que a Baiana tem nesse sentido? Cara, o Lacan escreve um texto muito legal, eu acho fantástico. Vamos lá. Primeiro que todas as instituições de psicanálise estão fadadas à sua dissolução. Todas. Né? Por alguma razão, a IPA ainda se sustenta, né? E algumas outras, mas todas. Tem uma coisa bem bacana da Associação Mundial de Psicanálise, que foi a que Miller, junto com outros analistas, fundaram, inclusive a Colette Soler participava na época, né? É que eles, de tempos em tempos, eu não sei de quantos em quantos anos, eles dissolvem a escola e a refundam, né? A partir de uma nova diretoria e tal. É bem bacana esse movimento. Na prática, é uma tentativa de evitar aquele psicologia de grupo, né, e tal, mas não sei até que ponto isso funciona, porque não estou lá dentro.
né? Então não posso nem criticar. Agora, tem uma ideia bacana aqui, que o Lacan, quando ele escreve, ele vai dizer que a escola garante a formação do analista. Isso é muito belo, é muito importante. A IPA garante a formação de analistas. A IPA garante. Então você entra na IPA, você faz os cursos da IPA, você fica lá pagando durante 3 a 5 anos, análise, 4, 5, 3 vezes por semana, 3 a 5 vezes por semana. Tem uma coisa com 3 aí desde o Freud, né? E de ego superego, né? E aí vai. Mas 3 a 5 vezes por semana, que seja. Só que quando você termina e recebe lá, né, o título de psicanalista, que na IPA tem isso, nas escolas de Lacan não, né? Você continua dentro da IPA. Né? Você pode até sair, mas você é analista credenciado à IPA, então você tem os seminários, tem aquela formação continuada. E hoje, boa parte das instituições que dizem formar analistas, cara, você se formou, tchau e benção. Né? No máximo, você vai ter ali uma live, uma supervisão com o dono da escola, né? Porque da escola não, da instituição, né? A análise com o dono da instituição, supervisão com o dono, aquela concentração de transferência, que para mim é irrisório isso, né? É uma palhaçada. Ô, Marco, é uma questão que a gente já conversou um pouco aqui, né? Assim, é muito problemática essa questão, porque as pessoas que estão aí autorizando os analistas, né? Elas também não estão em análise, muitas vezes não estão em supervisão, elas ensinam, mas não estudam, né? Uma questão bem problemática. Saulo tá Cara, dando uma risadinha de quem quer falar. Fala aí, Saulo. E diz para mim também, Saulo, respondendo essa mesma questão. Se alguém te pergunta o que fazer para ser analista, qual é a indicação? Eu pergunto por que a pessoa quer ser analista. E sempre falo, você já faz análise? Eu sempre mando primeiro para análise, vai fazer análise primeiro. Né? Vai falar para alguém. Acho que é a primeira coisa. E aí depois eu falo para procurar alguma escola bacana, assim, né? São Paulo aqui tem muita opção interessante, mas para mim sempre começa pela via da análise. Por que você quer fazer? Quero virar psicanalista. Por quê? Por que você quer virar psicanalista? Porque quando vem com o papo, porque eu acho que é uma boa fonte de renda, assim, putz, não, né? Porque eu vou trabalhar associando com outras técnicas de psicologia integrativa. Cara, também não é por aí. Então, acho que na análise, né, vai para a análise com um bom analista. Né, acho que ali vai ser um lugar que realmente a pessoa vai sentir se realmente tem um desejo de se formar, de ir para essa trajetória, que é o processo de uma vida. Eu falo isso para as pessoas, ser psicanalista é uma vida inteira de dedicação. O paralelo que eu faço é do psicanalista igual um maestro. Em que sentido? Não de ficar comandando, mas assim, não dá para o cara falar assim, quero fazer um curso de maestro e virar maestro em 1 ano. Você não vira maestro em 1 ano. Você começa com instrumentos, você tem que aprender a tocar, você vai aprender a afinar seu instrumento, você vai tocar com outros músicos, você vai tocar não sei onde, aí depois que você já passou por todos esses perrengues, que você vai começar a fazer a preparação em regência, né? O mesma coisa, se eu quero, vire um faixa preta de jiu-jitsu em 1 ano. Você não vira, cara. Tem muita coisa para passar. Né? Não adianta você aprender toda a técnica do jiu-jitsu, mas você tem caminhos que você tem que passar. Né? Tem uma questão temporal também que você precisa passar. Então, eu costumo falar isso. E como eu tenho feito esse tipo de argumentação atualmente, o número de pessoas que me perguntam sobre isso diminuiu bastante. Antes eu era mais, como eu estava na faculdade, dando aula, e o pessoal vinha assim, eu quero me formar na faculdade e trabalhar como psicanalista. Falei, faz essa coisa, fazer não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que tinha uma coisa, era mais possível, né? Assim, eu vou fazer um curso e viro um psicanalista. Quando eu comecei a falar do maestro, do chefe de cozinha, cara, você vai precisar começar a andar, você tem que começar a fazer análise, dá aquela sensação de, putz, sério, cara? Pois é, cara, sério. É isso aí, e é uma vida inteira de dedicação. Né? Tem uma pergunta do Ricardo aqui, Saulo. Posso só fazer um adendo aqui? Pode? Posso só fazer um adendo? Eu falei já com algumas pessoas que me procuraram, né, que queriam ganhar muito dinheiro, tal, porque viam nisso uma possibilidade. Geralmente são pessoas que estão associadas a alguma igreja, né, evangélica, na maioria das vezes,
que o pastor fez psicanálise, dá curso de psicanálise e atende análise. Aí eu falo assim para a pessoa, né? Cara, vai estudar para medicina, né? Tem cirurgião aí que com 10, 15 anos, um corte que dá é 30, 40 mil reais. Então vai fazer isso. Ah, mas é 10, 15 anos. Eu falo, meu, eu tô... A hora que eu falo quanto tempo que eu tô em análise, quanto que eu investi, não sei o que, eu falo assim, ó, e não tô pronto. Como? Você não é psicanalista? Sim, mas a formação é continuada. Não tem essa, né? Aí alguns fazem esse clique, outros vão procurar essas instituições de... Né, Não, eles vão procurar alguém que vai dar uma resposta que seja mais fácil de chegar. Sim. Essa é uma das coisas, só um trechinho aqui, que é bem interessante. Por exemplo, eu acho que a vantagem do Lacan em relação a outros teóricos é essa. Porque o Lacan, você não vai chegar metido a besta querer ler o cara que você não vai ler. Né? Lacan você tem que estar muito afim de ler e vai sentar e vai ter que ler muito. É que, particularmente, eu tenho uma formação também em Winnicott, né? Tenho uma trajetória longa, assim, em Winnicott. Ali você ia ver o que é a galera que lê o Winnicott e fala assim, nossa, holding, mamãe, bebê, nossa, que legal, é isso que eu quero fazer. Como tem aparentemente um fácil acesso, só que o Winnicott, quando fala da mamãe e do bebê, ele está falando do bebê, do adulto, está falando de uma questão sobre o ser, que é super complexa, que toca em Heidegger a coisa. Só que como o texto não está assim, a pessoa fala assim, vou virar psicanalista. Aí pega um texto do Freud, as 5 lições de psicanálise. Essa é a vantagem do Lacan, né? Que você fala assim, você quer ser lacaniano? Então tá bom, lê o texto aí. Lê o Estádio do Espelho. Se passou por ele, vai para outro. Eu não passei por ele ainda, não consegui entender aquela merda. Então nem eu, então eu comecei. A gente pode marcar um grupo de estudo para entender o Estádio do Espelho. Não, não quero, não, obrigado. Não, obrigado. Tem uma tirinha assim, né? Que o Lacan tava levando os escritos, né? Não sei se vocês já viram isso. É um quadrinho que o cara fez. Ele estava levando para gráfica para encadernar. Ele tropeçou, caíram as páginas todas, ele pegou em qualquer ordem ali e entregou pro cara. Né? Imprime essa merda aí, né? Saulo, quando você falava, o Ricardo deixou aqui uma pergunta. Como fica essa questão de análise ou supervisão sem uma demanda específica? Essa obrigatoriedade não se iguala um pouco ao passe? O que você acha? Cara, eu sou da ideia que uma análise acontece quando tem uma pergunta. Né? E se não tem pergunta, acho que a pessoa tenta ali se interrogar, tenta responder a isso. Eu acho que é impossível você... Não sei se é impossível, vai. Eu vou pegar um pouco o que ele falou no comecinho da live, né? Você tem um texto do Christian que ele fala do Dunker, né? Dos déficits narrativos hoje em dia, né? Que o paciente... se chegou na livre associação, isso não é ideia do Dunker, ele usa também essa argumentação. Se o paciente chegou na livre associação é porque já está curado. Né? E que as pessoas hoje têm um déficit narrativo e que não conseguem dizer, não tem o que dizer. E eu não concordo muito não. Né? Eu acho que tem uma questão aí que aí acho que está um pouco onde está o talento da escuta, de saber fazer a pontuação ou se arriscar a fazer a pontuação, para pegar aquele incômodo genérico da pessoa, para pegar, sei lá, contar a pessoa contando da semana dela, e acho que cabe ao analista, nas intervenções e na escuta, conseguir fazer alguma coisa que funcione como um furo que gere interrogações para a pessoa tentar responder. Então, eu acho que isso vai aparecer. A demanda é uma coisa que vai ser formada vai se organizar, vai ser endereçado ao analista nas entrevistas. Então, acho difícil. Quando isso não acontece, e aí eu falo meio como supervisor, quando eu escuto de supervisionando, falo assim, estou atendendo uma pessoa, putz, tá cansativa, a coisa parece que não vai, não sei o quê. E vai muito por essa via. Assim, eu pergunto, e qual que é a questão da pessoa? O que ela está tentando responder nessa análise? Ela se interroga sobre o quê? Porque ela trouxe a questão dela é ansiedade. Eu falei, ansiedade é a questão, criatura? Ansiedade é um sintoma, sei lá, a palavra. Qual que é a questão dela com a ansiedade? Ela é uma pessoa ansiosa. Eu falei, isso não é questão. Isso enchendo o saco dos supervisionando. Ele vai ter que fazer questão, porra. Se não tem que fazer questão, tá bom. Então, acho que tem que ter isso para poder fazer a coisa rodar. Né? Acho também que vale dizer que essas pessoas podem receber uma indicação como essa. Faça análise, né? E chegarem assim, eu não tenho uma demanda, né? Mas
Se está vindo com um desejo real de ser analista, então tem um desejo, o que é mais do que demanda nesse sentido, né? Sim, sim. Marcos, penso... deixaram uma pergunta aqui que eu vou deixar para você. Sou acadêmico de psicologia e quero uma pós de psicanálise. Qual recomendo? Eu já comentei lá, vai lá pro ESP. Não, mas tem muito boas também. Tem o pessoal da Inspirar, tem o pessoal do SED Sapiens lá em São Paulo. Depende do lugar que você tiver. Assim, eu acho... O que eu gostei muito no Lacan foi essa ideia de formalizar a psicanálise, né? Inclusive uma análise. Coisa que outros analistas pouco fizeram. Por exemplo, para você ter uma ideia, tem algumas escolas, e que eu vou colocar escolas de forma geral, né? Que o fim da análise é a identificação ao ego saudável do analista. O que garante o ego saudável do analista, né? Seria que ele chegou ao fim de análise dele. Então, aí você vai ter um analista kleiniano que só vai formar kleinianos. Porque o fim de análise é esse, né? O fim de análise de Winnicott é outra coisa. O fim de análise de Klein, se eu não me engano, é no momento em que você revive, né? Se eu estiver enganado, me corrijam. Você revive todas aquelas questões lá das posições primitivas e tal, e consegue elaborar de alguma forma isso, né? Para Freud é o rochedo da castração. E para o Lacan, o fim de análise é a formação do analista. Por que a análise é obrigatória? Porque a análise, a rigor, vai produzir alguma coisa, vai transformar de tal forma a gente. E veja, o Lacan, ele não estava falando da análise lacaniana. Tanto é que o Lacan nunca disse, só na minha escola se forma psicanalista. Isso é muito legal. Eu escutei esses dias da Silvia Amigo, da Escola Freudiana de Buenos Aires, a mesma coisa. Ela fala assim, tem analistas kleinianos muito bons aqui em Buenos Aires. E que a gente pode até recomendar. Tipo, é mais ou menos assim, não é da minha escola, não funciona. Não. Mas a gente sabe que o método é diferente, às vezes até os objetivos são diferentes, né? O manejo clínico é diferente, mas tem efeitos. Isso sem sombra de dúvidas. Agora, o Lacan, ele estava se interrogando a finalidade da análise para além da terapêutica, e ele chega naquele ponto da formação do analista. Entendam que a formação do analista não é igual à formação de um psicólogo. A formação do analista para o Lacan entra como uma das formações do inconsciente. Entra como um produto, como um resto da análise. Né? Por isso que a gente pode colocar a análise como obrigatória. Porque somente quem chegar ali, o que não quer dizer que uma vez que se chega lá, acabou a análise, não, né? Somente esse que chega ali vai conseguir se sustentar no lugar de objeto. Inclusive, né, modéstia à parte, eu ia falar um negócio, vou falar outra aqui. Inclusive, quem fez isso muito bem, né, foi o próprio Winnicott. Uhum. O Winnicott fez isso de forma brilhante, se colocando no lugar de objeto. Rompendo, inclusive, com uma tradição, né, a tradição de Anna Freud e Melanie Klein. Falam que ele é a escola do meio. Não é. O cara devia ter uma escola própria, né? Mas tudo bem, né? Porque ele faz um trabalho ali de estar no lugar de objeto, né? De se sustenta ali. Tem uma coisa do Winnicott fantástica, que eu acho que foi ele que falou, que quando você atende um psicótico ou uma criança, a ideia é a mesma. Que você sobreviva para a sessão seguinte. É mais ou menos qualquer coisa assim, né? Que você volte inteiro na outra sessão. O que ele tá falando aí? Cara, tu tá no lugar de objeto, tu não tá no lugar de sujeito, de pessoa, né? E a gente que passa... Oi, pode falar. Por isso que eu falo que os psicanalistas são putas, né? Muito. Fala mais disso aí. Associe Cobra mais. por uma gozada. Gozou, tchau. Caiu de van. Sai. Não, você pode, nesse lugar de objeto, faça de mim o que você quiser. Aproveitando o Winnicott aí na história, o texto que ele vai comentar muito sobre esse lugar do analista é o observação de bebês numa situação padronizada, em que ele faz o jogo da espátula. Ele põe a espátula na boca do bebê, né? A espátula de pôr na boca que ele deixa fincada na mesa para
Porque ele fala, qualquer bebê saudável, quando vê uma espátula de metal, vai ter interesse em pegar essa espátula. Né? Isso é o que se espera de uma criança, de um bebê saudável. E ele meio que olha como é que o bebê lidava com isso. Então, bebês que ficavam retraídos, inibidos, bebês que pegavam e derrubavam, bebês que iam na direção, a mãe se antecipava e pegava para ele. Enfim, e aí ele fala que ele conseguia meio que fazer, entre aspas, um diagnóstico só nessa situação. Só que assim, é um cara que atendeu 60 mil crianças, o Winnicott. Então, não é qualquer coisa. E aí o Gilberto Safra, ele faz... tipo... acabação aqui, né? E aí o Safra, né, ele tem um texto muito legal sobre a clínica do Winnicott. Ele faz essa comparação do analista ocupar o lugar da espátula, né? Assim, você fica ali diante do seu paciente disponível para que ele possa fazer o uso que ele conseguir fazer de você, né? Então é nesse sentido que seria são putas, né? Porque você é usado como o outro bem quiser fazer ali, e quando não quiser mais, ele tchau, acabou, né? Abandona ali, já deu, vou pagar, e no final paga, né? No final da sessão, e eu tenho o hábito de cobrar por sessão, como uma puta, no final você paga. Eu sou uma puta mensal, eu prefiro que paguem por mês, porque senão eu gasto dinheiro. Eu sou aquela puta de... Você é uma puta... fidelizada. Sou fidelizado. Serviço de streaming, né? Paga mensal. Eu prefiro... OnlyFans, eu vou abrir um OnlyFans. Deixa eu passar para vocês uma pergunta aqui. Uma pessoa colocou aqui muito bem que a IPA, né, teve um lugar muito importante, mas travou muita coisa, né? E aí, assim, a pessoa está aqui colocando, é o Valmir Júnior, né, que ele concorda que é necessário, né, assim, fazer análise e tal, mas como é que é essa coisa de uma pertença a uma associação de psicanálise? O que vocês dizem? Vou desligar minha câmera só um minuto, mas podem respondendo. Pode ir lá, então. Vamos falar mal dele, que ele saiu. Vamos. Não, eu pensei nisso. Eu falei, cara, o cara deve estar passando mal, ou foi abrir um vinho. Deu vontade. Manda ver aí, Saulo. Tô gostando. Por favor, não. Vai lá. Tô falando demais. Não, pode começar. Psicanalista, quando pode falar, não para, né, cara? Que praga que é, né? Desgraça isso. Eu esqueci a pergunta. Qual que era? Do analista precisar estar meio que associado a uma sociedade, a uma escola, um grupo. Acho que é uma coisa assim, não é? Não... Vocês estavam falando mal de mim aí, né? Sei lá. Trocou de camisa? Pressão, né? Não, voltei diferente. Acho que é o meu astigmatismo aqui. A hora que eu chego perto, eu vejo uma coisa. Tipo a Xuxa, sai assim no meio, troca de camisa. Não, o cara é um serial killer. O cara é um serial killer, a pessoa conseguiu escapar da corda e foi lá dar uma arrochada. Cara, eu não vejo a menor possibilidade de uma formação do analista fora dos pares, né? Não tem como. Inclusive, esse é um ponto muito bacana, que é uma das questões que eu tenho discutido. Até que ponto e eu escuto muito isso na clínica, e eu estou fazendo um trabalho meio terapêutico nesse sentido até, né, em alguns momentos, quando a pessoa chega assim, porque eu quero ser autossuficiente. Eu falo, por favor, pode se analisar sozinho, então. Eu saio da sala, tomo um cafezinho, vai falando aí. Não tem esse negócio de autossuficiência, não tem esse negócio de analista sozinho, né? Porra, você precisa ler, pelo menos você vai ler o Freud, ali já são 3, né? Quando pouco, por que 3? Porque é você, o Freud e o cara que traduziu. Você não dá ideia, porque o pessoal vai ler Freud e vai achar que já tá bom. Só com os 3. Não, então, se ler Freud, eu já tô feliz, cara. O negócio já tá... Não, mas não só as 5 lições. Se leu Freud, né? Leu Freud, né? Porque aí em algum momento vai ter que recorrer a alguém, né? Pra ler o Freud sozinho. E aí a gente tem uma pegada muito bacana, que são as novas traduções do Freud. Né? Você tem ali a Standard, que não presta. Eu ainda vou ser processado ainda. Tô guardando dinheiro para pagar o processo da Standard. Que não presta, todo mundo sabe que não presta. Alguns, inclusive, insistem em usar, não sei porquê, né?
Você tem algumas versões lá de bolso da LPM, que é muito boa, que é muito bacana, mas não tem todos os textos. Você tem ali da Companhia das Letras, que sustenta ainda alguns vícios, né? E pelo que eu fiquei sabendo, sustenta os vícios porque já estava impregnado da cultura. Essa ideia de instinto, de ego e de superego, mas, né, muda algumas coisinsinhas ali. Deixa eu só falar um negócio rapidinho da Companhia das Letras. O cara que faz a tradução, o responsável lá, acho que tem uma entrevista dele numa revista que ele fala assim que ele não reconhece a psicanálise como um método clínico válido. E que o único interesse que ele tem pela psicanálise é o valor da escrita do Freud como um autor de literatura, que ganhou um prêmio Goethe. Quando eu li isso, eu falei assim, por isso que ele mantém conceitos tipo instinto, que é uma porcaria, porque ele não entende a dimensão que isso tem dentro do construto teórico clínico nosso. Então tem esse lado também. Era só isso aí, pode ver. E você tem o da Autêntica também. Por que eu tô falando isso, cara? Porque se você pega da Autêntica e você vê os comentadores, você vai ver que a galera, na grande maioria, são lacanianos. Então é uma escola que traduz o texto do Freud. Se você pega lá, então, o que o Saulo acabou de falar aqui, né? Eu não tinha ideia disso, né? Mas realmente, né? Eu assisti o livro Histórias da Psicanálise, né? Assistir o livro é bom, né? Ótimo. O Covid com vinho faz maravilha. Do Francisco Capulari. É maravilhoso, né? O filme. Então, tem algumas entrevistas e tal. O que eu tô querendo mostrar aqui para vocês é o seguinte, que sem as escolas, nem sequer a gente consegue ler o Freud. Então, eu tenho uma pergunta para você aqui, Marco. O Valmir Júnior está dizendo, Marcos, mas a questão é necessário pertencer a uma associação de psicanálise para ser psicanalista? Mas é o que eu estou falando aqui, cara. Não tem como você ser psicanalista sem passar por uma análise. Esse analista vai estar passando por uma teoria, ele vai sustentar uma prática a partir de uma teoria, vai estar vinculado a uma escola, com certeza, né? Mas o cara é analista há 40 anos, nunca se vinculou a uma escola, mas fez análise com alguém. Então, de alguma forma, o fim de análise dele, quer que ele queira ou não, está politicamente atrelado a uma escola, a uma instituição que forma analistas. Esse que é o ponto, né? Esses dias eu vi uma piada, né? Esses dias não, na época lá, se você não for da esquerda, você é de direita. Já ouviram isso? Né? É mais ou menos essa pegada, assim, né? Se você não for de esquerda, cara, você é de direita. Eu ouvi isso de um cara que eu tenho muita amizade com ele. Não vou falar o nome aqui, mas... Só por amizade, né? Foi isso que eu entendi, pelo menos, né? Eu falei, cara, não é assim, mas é. Né? Quer você queira ou não, você vai estar atravessado por uma política. Né? A questão é, você está disposto a bancar esse lugar, a enfrentar, confrontar, criticar de dentro, né? Produzir movimento, produzir diferença, né? Dar a cara a tapa. Essa é a proposta do Lacan. Né? Essa é a proposta do Lacan. Tem uma pergunta aqui. O que certifica de que num final de análise você pode se autorizar um psicanalista? Nada. Pega quem quiser. Nada. Nada. Só que quando você joga isso nada, aí vem aquela escuta aí. Então, se nada certifica isso, então para que eu vou fazer isso? A gente vai num raciocínio meio utilitarista, assim, né? Então, se eu me formei num lugar que dá um certificado bonito, isso sim certifica. Agora, num lugar que nada... Que é mais ou menos uma coisa... Eu lembro... Não sei como é que é agora, né? Mas eu lembro quando começou ali o Iron Man no Havaí, e eu estava assistindo um programa e o cara estava contando como é, que quando você chega na linha de chegada ali, não tem ninguém te esperando. Não é um negócio assim, uhul, parabéns, você é o primeiro. Não, cara, você chegou aqui, parabéns, vai pra cá. Aí chegou no fim do Iron Man, depois quase morrer, pega suas coisas e vai embora. Aí você pode dizer, então, eu fiz o Iron Man, tá. Cadê você no ranking? Não tem. Eu não sei se é assim ainda, mas eu lembro de num Globo Esporte passando isso. Eu falei, olha que loucura, né? Você faz um Iron Man e aí chega no final, não tem nada. Assim, não vai ter uma coisa assim, parabéns. Acho que tem essa fantasia. Ao final, agora você tem condições de escutar uma pessoa, agora você pode fazer isso, aquilo, outro. Então nada garante. Essa é uma das coisas que o Lacan coloca até, né? No final da análise, o que sobra? Um entusiasmo.
Não é uma alegria, não é, nossa, descobri a razão da minha vida. Caralho, você vai inventar, vai precisar inventar, inclusive, reinventar quantas vezes for necessário. É um entusiasmo, assim, pela vida. Acho que tem isso, né? Não sem É, considerar a essa, morte, né? essa questão da pertença a uma sociedade de psicanálise, a levar uma análise até o fim, enfim, questões que a gente está debatendo desde o início, são questões que chegam muito na SPO. As pessoas procuram, né, ali pelo direct, fazem perguntas nesse sentido, de como se tornar analista, de com quem eu faço análise, com quem eu faço supervisão, enfim, muita coisa nesse sentido. E eu dei uma entrevista no Café Psicanalítico, isso está gravado no feed ali da SPO, e falava um pouco sobre essa sociedade ter surgido aqui, onde eu resido, um lugar que não tem nenhuma sociedade de psicanálise, nenhuma associação, nenhuma escola, não tem nada do tipo. Na cidade onde eu dou aula, que é vizinha, também não, né? E aí fica assim, do caramba, né? Como é que você faz, né? E aí surgiu essa ideia, porque assim, a escola de psicanálise, ela tendo um espaço físico e geográfico ou não, ela é virtual, né? Então a gente abriu a sociedade como um espaço virtual, né? Para que as pessoas minimamente se escutem, porque a gente tem um monte de analista que não escuta mais ninguém. Ele só fala, ele só ensina, mas ele não aprende, ele não escuta o outro, né? Enfim, essa coisa do encontro é muito bacana, dessa interação, né, que a gente está fazendo aqui, né? E eu vou, inclusive, abrir espaço aí para seminários, né, dessa sociedade psicanalítica, né? A sociedade psicanalítica online precisa começar já a se mover nesse sentido, porque tem muita gente que está aí acomodada, tipo assim, eu já estou fazendo parte da sociedade psicanalítica online. E não é isso, né? Não é só seguir o perfil, né? Assim, é se implicar nesse processo, né? Para conhecer a psicanálise, não só para ser analista, né? Não é ouvir um discurso aqui e outro ali, né? É se colocar. Olha o entusiasmo aí, que legal. É isso, é isso. É isso que produz, né? Eu não sei se eu tô tão entusiasmado, não. Olha, tem uma Mas tô pergunta para dentro, vocês se aqui, ó. precisar, eu tô dentro. Vocês são sujeitos que chegaram ao fim de suas respectivas análises? Nem a pau. Tô longe ainda. Então, tem uma coisa assim que me fez pensar bastante no livro do Ricardo Goldenberg, Desler Lacan, e que ele traz essa questão, né, do fim da análise. E ele fala assim, mas o que é o fim de uma análise? Aí ele fala, será que se eu... Ele fala assim, eu fiz um monte de pequenas análises. Fiz análise 2 anos com uma pessoa, cinco com outra, fiz 6 meses com uma outra ali. Ele fala, será que isso não é um fim de análise? Será que fazer esses 6 meses não significa o final de uma análise, depois inicia uma outra análise, tem o final de uma análise? Ou será que o fim da análise é somar todas essas análises e fazer um grande final de análise? E aí depois para pensar nisso aí, viu, cara? Eu entendo o que você fala, né? É que eu sou mais da turma assim, eu acho que não tem fim de análise. Né? Acho que esse é o barato. Você vai seguindo, você vai. Por mais que eu conheço pessoas que passadas, né? Passaram pelo passe e continuam outra análise. Mas isso Esse que o significante é ótimo, pessoas passadas. Passada, né? Tô passada, né? Pessoas Mas eu acho passadas que agora. isso que o Goldenberg traz é interessante, cara. Não deixa de ser um fim. Né? Só que sempre é perigoso, porque acho que uma coisa é você falar para alguém que é comprometido com a formação, com o estudo, com a leitura, isso, aquilo, com a sua análise. Outra coisa é pegar alguém assim. Isso eu lembro de um aluno, cara, na época da faculdade, que eu falava assim, o Lacan não dá para entender, né? Você fala assim, você não vai compreender. Ele assim, pô, então você é lacaniano, eu não entendo porra nenhuma de nada. Eu falei, então, não é nesse sentido, né? Não é porque você entende porra nenhuma de nada que você é um lacaniano. Mas guardado, assim, com cuidado o que ele está dizendo, o Goldenberg, acho que tem fins de análise, né? Fins de processo, não sei se eu posso chamar assim, ou seria um fim de uma grande análise? Aí eu deixo para você que manja dos assuntos de fim de análise. Fala aí, Vai lá, Marcos. Eduardo, para você. Não joga de volta para mim, não. Ele tá falando de você que manja de fim de análise. Cara, eu fiz um cartel sobre a formação do analista pela EBP, né? Com a Escola Brasileira. O Marcelo Veras era o mais um no cartel.
E eu aprendi bastante ali, li bastante coisa, foi bem interessante, li Freud, li Lacan. O Ricardo tem um vídeo que ele fala, o Ricardo Goldenberg é um cara muito querido, dá cursos de vez em quando pelo ESP lá, é um colega, assim, né? Tem o WhatsApp dele, às vezes eu mando mensagem pra ele. Mas ele fala uma coisa muito legal num vídeo, que ele fala assim, bom, você tem no fim de análise, você tem o fim do amor, né? Então a análise a gente pode pensar como é o amor. Começa um amor, tem um amor, tal, termina um amor, mas, né? Mais ou menos isso que ele fala, mas você não vai deixar de amar. Tem um outro colega meu, o Jorge Cesarino, que aí sim é um grande amigo meu, né? De tomar vinho junto, ele me manda César vinho. Lindo, né? As alunas dele O chamam de César Lindo, César Lindo. o César Lindo. Ele fala, cara, tudo que tem um começo tem um fim, né? Eu marco hoje, assim, Marco, você, o que você pensa? Eu falo, não, tem fim de análise sim, cara. Agora, não é que tenha fim de... Eu acho que aí tem aquilo que a gente estava comentando, né, Saulo? Não é que seja o fim da análise, que é o fim dos problemas, que é o fim da vida, da existência, né? Mas talvez que você vai começar a lidar de uma outra forma com essas coisas. A análise produz uma transformação tão radical na pessoa que eu acho que é mais ou menos igual quando o asmático para de usar bombinha porque tá bem, né? Ele consegue respirar. Tá bom para ele isso, né? E ok, eu acho que aí tem a gente eu vou dar um curso agora pelo ESP sobre o diagnóstico, cura e diagnóstico, tratamento e cura em psicanálise. E eu vou chegar justamente nesse ponto. O fim de análise é quando o analisante diz que já tá bom. Prescinde do analista, né? O analista tem que respeitar isso, caralho. Senão a gente cai naquele negócio, não, você não terminou de se analisar, né? É resistência. Não, pera, né? Como assim? Pode ser que tu termina, e aí eu acho que a coisa tá aberta mesmo, né, para discussão. Pode ser que tu termine, veja, eu sou novo na psicanálise, eu tenho o quê? 11, 12 anos de estudo em psicanálise só. Então pode ser que você termine a análise aqui. Eu fiz várias análises, mas eu acredito em uma análise só, né? Eu faço a mesma análise com analistas diferentes. Porque é você que faz análise. Sou eu que me analiso, né? Veja, cai a transferência com um, eu recomeço com outro porque preciso, porque demando, porque ainda tem um problema que não resolveu, né? Que inclusive é o mesmo problema, eu só não sei dele ainda qual é, mas uma hora eu descubro. Pelo menos descobrir qual é o problema, eu acredito que vou, né? Agora, o Marco Antônio Coutinho Jorge, ele fala uma coisa muito legal, que uma análise produz como efeito a redução ao máximo possível das inibições, dos sintomas e das angústias. Não quer dizer extinguir isso, mas reduzir isso ao máximo possível de cada um. Talvez ao suportável. E ao suportável não quer dizer que seja assim, eu aguento. Porra, eu tô muito mal. Vou procurar um psiquiatra, vou procurar um psicanalista. Veja, você começa a ter outro manejo do sofrimento, né? Vem aí a dimensão do outro. Sei. Bacana. A Gabriela do Corpo Inconsciente fez um comentário pertinente, também relacionado ao assunto anterior, e o quanto esse autorizar-se a si mesmo também é dito solto. É a si mesmo, mas não sem os pares, senão vira o que vemos por aí, de carteirinha de psicanalista, certificado, psicanalista coach. Como é que vocês veem que está a clínica de hoje? Assim, a gente, né, eu inverti aqui para a gente começar falando da formação do analista e depois da clínica, agarramos na formação e tudo bem. Mas como é que vocês veem que está a clínica de hoje nesse aspecto, com esses analistas que nós temos hoje? Não vamos falar dos analisantes, que talvez tragam as mesmas coisas com outras roupagens, mas como é que vocês veem que está a clínica hoje? Assim? O que tem de novo? O que tem de diferente? Palavras finais, inclusive, né? Temos aí poucos minutos para o fim. Saulo, por favor. Acabou meu vinho. Você não consegue ficar sóbrio, né? Então,
por um lado, assim, né, eu circulo pelos lados do fórum do campo lacaniano, né, que é por ali que eu raciocino muita coisa, né, tem por ali, muito por aquela via. Ali eu vejo bons analistas, eu vejo uma formação séria, uma formação que ela não tem uma data certa para terminar, você vai se inscrevendo nos módulos e vai entrando em seminário aqui, e a leitura ali, e vejo saindo aí bons analistas, né? Esses, para mim, eu vejo assim, continua a parte boa de sempre, né? Dos bons analistas. Mas o que eu tenho visto, e isso acho que por ter dado aula na faculdade há muito tempo, acho que acaba chegando um outro tipo que vai acabar caindo na questão da formação de novo, isso, né? De pessoas com formações muito rápidas e que começam, acho que, a atender, às vezes, muito cedo, às vezes, muito precocemente. Eu acho que também a forma como você tem aí críticas reaparecendo em relação à psicanálise, que sempre aparece, né? As críticas sempre vêm, e vem agora aí uma moda da psicologia baseada em evidências, e aí tem uma crítica com relação à psicologia. O som cortou para mim. Acho que para você também, Marco. Oi? Oi, voltou. Acho que tocou o Seu telefone som dele, cortou né? um pouquinho. Vamos lá. Você estava na crítica da psicologia baseada em evidências. Aí parou o som. Peraí que desligou meu fone aqui. Tem que tirar e pôr de volta. Tem um artigo do Shedler que fala disso, né? Recentíssimo. Voltou. Voltou. Então, eu tenho escutado assim de colegas, né, falando uma certa crise assim como psicanalista. Tipo, cara, o que você tá achando? Você acha que é por aí, né? Será que a gente tem que fazer outras coisas também? Você concorda com isso que estão falando, que a psicanálise... E aí vem todos aqueles argumentos lá da psicanálise não tem falsibilidade, que não é uma ciência. Eu falei, porra, para uma das minhas amigas, eu falei assim, mas você quer ser cientista ou psicanalista? Qual que é a sua... Né? Você quer trabalhar com uma coisa ou com outra? E que não dá, né, para ficar quantificando a coisa como em outras propostas. Mas eu sinto assim que esse tipo de discurso, e um discurso às vezes... eu já escutei pessoas chegar para mim e falar assim, mas vocês ainda estudam Freud? Eu falei, estuda. Pô, mas que coisa atrasada, cara. Vocês não se... E era uma galera que estava ali do mundo corporativo que muito... Eu parecia um homem medieval ali falando com eles. Não, a gente estuda tal coisa, isso aqui. Só que tem uma coisa aí, acho que de uma certa demanda desse outro aí, do mundo do coaching, da psicologia baseada em evidências, que tem uma certa exigência de alguns pacientes que aparecem e que os psicanalistas estão se sentindo como obrigados a fazer a fazer performance, né? A fazer alguma coisa diferente, alguma coisa para... Responder E eu pergunto assim, responder demanda. E eu falo assim, cara, mas ao mesmo tempo assim, tá, vamos imaginar que essas pessoas todas que querem a psicologia baseada em evidências ou coisas do tipo, vão te procurar. Você vai ter horário para todo mundo, criatura? Você não vai ter, você vai ter horário para alguns poucos. Então, assim, a minha ideia sempre é essa: tem mercado para quem quer a coisa imediata, via coach, via psicologia baseada em evidências, e tem um lado para quem quer fazer uma análise. E eu tenho sentido que alguns psicanalistas próximos, assim, chegados, têm trazido um pouco essa insegurança e tentado repensar algumas coisas. E aí, nessas horas, acho que o lance é voltar para os clássicos, né? Voltar para... porque a gente sempre leu, sempre teve ali. Mas, ao mesmo tempo, assim, só para falar de uma coisa que acho que modifica também, já que você está falando dos pontos, ao mesmo tempo eu tenho escutado, e aí acho que aquela questão que o pessoal chama de mimimi, tem aparecido muito na clínica, assim, inclusive questionamentos da psicanálise. Outro dia o pessoal perguntou assim, tá, mas o sujeito da psicanálise hoje é o mesmo do sujeito da época do Freud? Eu posso considerar um diagnóstico feito hoje? Eu poderia fazer um diagnóstico de uma pessoa de 500 anos atrás, né? Ou a coisa muda de acordo com... É histórico o processo, ou existe uma estrutura elementar do sujeito? E aí eu tenho escutado muito isso, né? Dessa crítica a uma psicanálise, que a psicanálise
ela fica muito no... Até estou lendo um livro sobre, como é que chama? O coro colonial, coro imperial, falando assim que a psicanálise sai de um modelo patriarcal e toda uma crítica assim. É que, por um lado, a psicanálise possibilitou muito essa fala, esse diálogo que vem, né, da questão de direitos iguais, de questão chamada de minoria em algum momento, e que hoje também está sofrendo um ataque, né? Mas é um discurso patriarcal, é um discurso machista, Freud falou sempre, né? Então eu tenho visto pessoas que acho que continuam num estilo de sempre ali, a galera que usa a teoria de tantufas, que é o pessoal que faz uma psicanálise muito oba-oba, assim, né? Que é psicanalista, mas aquela formação, sei lá, aquela formação rapidinha assim. E tem essa galera que eu vejo mais engajado politicamente, que tem toda uma questão de desconstrução e que tem questionado a clínica. E era uma coisa que, quando eu comecei a dar aula, tipo, em 2010, 2011, na FMU, eu escutava um ou outro aluno questionando isso, né? Questionando, sei lá, valores políticos, questões raciais, e que quando eu saí da faculdade, isso daí era muito diferente 10 anos depois. Eu escutava o tempo todo isso. Tudo que eu falava tinha que passar por essas questões. Mas como é que você vê a questão, por exemplo, de não ter psicanalista negro? Cadê os psicanalistas negros? Cadê não sei o que, não sei o que lá? Então, isso é uma coisa muito forte. Em qualquer lugar que hoje eu vá conversar, eu vou discutir, vai aparecer isso. E eu acho muito legal porque eu fico, várias vezes, assim, eu fico sem saber o que dizer. Assim, eu me atrapalho, por exemplo. Né? Eu tinha um aluno, eu falei, cara, a gente tem que fazer uma live falando dos termos LGBT, como é que eu chamo isso, como é que eu chamo aquilo. Então, vira e mexe, eu fico assim, não sei como é que eu falo aqui. Então, está sendo muito legal, essa da minha parte, né? De ter que tentar achar novos significantes para conseguir conversar, né? Então, isso aí. A gente pode chamar todos de mimimi, não? Não, mimimi, acho. Eu fiz uma postagem uma vez, né? O cara falou assim: que cara imbecil. Mimimi significa. Tipo, arregaçou assim. E eu acho que essa questão mimimi. Eu acho que é perigoso, né? Quando você bota na conta do mimimi, fica aquela coisa. Pensando aí, voltando lá pro Hegel, para a ideia de reconhecimento, é quando você não reconhece o desejo do outro, quando você não reconhece o outro, como o Axel Honneth, que traz sobre desejo de reconhecimento, um cara que articula aí Hegel com Winnicott, ele fala sobre isso, né? Então, quando você vai para a via do mimimi, cara, isso é um atraso. Porém, hoje eu vejo assim, aí não vou nem me esticar muito desse assunto, que pode parecer um mimimi da minha parte, né? Mas assim, como 10 anos atrás você falava de coisas sem pensar muito e carregadas de preconceito, e hoje assim, o tempo todo. Recentemente eu estou estudando o texto do Paul Prussiano, né? O Preciato. O Preciato. Preciato. Cara, aquilo ali eu não conhecia, aí eu comecei a escutar um bafafá, eu fui assistir o vídeo, eu fiquei, cara, que coisa, meu, que coisa, causou um efeito assim, puta, eu tenho que repensar tudo, então, caramba. Não porque eu me senti obrigado, mas eu me senti assim numa interrogação gigantesca e comecei a mexer nisso. Então, tá aí, é isso. É a clínica de hoje. É a clínica de hoje, bola na fogueira. Marco. Oi. Palavras finais. Tá legal, tá legal. Fala dessa clínica aí de hoje, o que você está escutando? Cara, eu não sei, eu não vivi em outro tempo, assim, para saber, né? Eu acho que é complicado. Eu não vivi na época do Freud, do Lacan, outra cultura e tal. Eu penso assim, que eu tenho uma teoria, é meio teoria da conspiração, assim, né? Que conforme foi passando o tempo, e essa teoria se baseia num texto que eu li do Birman, tá? Não lembro o título do texto, nunca mais achei só para o mestrado lá, quando eu publiquei o livro depois, mas só serviu para aquilo. Mas alguma coisa ficou. Assim, a psicanálise, ela ganhou, de alguma forma, um reconhecimento muito grande em pouquíssimo tempo, tá? Pouquíssimo tempo mesmo. Historicamente, eu não vou entrar nisso agora porque não vai dar tempo, mas leiam isso, né? Vejam o que aconteceu em 100 anos. E aí, o que acontece? Pessoas, usuários de droga, psicóticos, autistas, essas pessoas todas que antes
não chegavam ao consultório, agora chegam. Perversos, a dar com pau, né? Tenho atendido perversos, tá? É uma experiência bem interessante. Aquilo que era mais raro, que era mais difícil, né? Hoje chega a dar com pau na clínica e a gente constrói demanda e faz análise e tal. Então, eu acho que a clínica está diferente nesse sentido, que meio que abriu as pernas, né? Vamos acolher todo mundo, vamos escutar todo mundo e a partir daí a gente vê se rola ou não rola um trabalho, se é possível ou não é possível a análise. E talvez ainda mais, né? Isso que eu quero trabalhar bastante no meu curso em julho, se tem indicação ou não de uma análise, né? Porque o Freud já falava disso e eu acho que isso é muito, muito ético e honesto. Às vezes a pessoa vai para análise e é uma perda de tempo e de dinheiro, né? Porque não faz demanda, o problema é cárie, não é tensão mandibular, porque o dentista falou que é tensão mandibular, e aí o neuro falou que tem que se desestressar, porra, toma um remedinho, é muito melhor que fazer análise, né? Vai te deixar mais calmo, você vai dormir bem, não precisa se meter num processo desse que vai te custar muita coisa. E não estou falando de dinheiro aqui. Então, a psicanálise acaba tendo um prestígio muito grande. Vai sair um artigo meu, espero, né? Já tem o parecer da revista, junto com a Fernanda Sanches, que fala dos efeitos empiricamente comprovados de uma análise, tá? Então, assim, uma série de pesquisas, que a gente fez uma coletânea bibliográfica, né? De uma série de pesquisas que mostram as alterações cerebrais, a partir de exames de neuroimagens, de biomarcadores. É bem interessante isso, ver. Inclusive, um dos trabalhos critica a psicologia cognitiva comportamental, que faz uma crítica à psicanálise, e o Schedler escreve sobre isso, falando assim, cadê as evidências? São escassas, são poucas, não se sustenta, né? E agora a psicanálise está chegando mais nessa questão da pesquisa e tal, está ganhando mais prestígio, né? Tem psiquiatras, tem médicos que estão começando a reconhecer, e aí vai causando esse efeito de mais pessoas buscando os analistas, né? E a partir daí a gente começa a ter leituras diferentes, né? Queixas diferentes, toda demanda é demanda de amor, ok, mas como isso se produz é muito particular da nossa época. Então essa é uma teoria meio das conspiração, assim, né? Que a partir do momento que você abre a porta, começa a entrar gente a dar com o pau e a gente não está sabendo muito bem como lidar com isso. Nesse sentido, a gente só sabe quando acontece. A psicanálise não consegue ver amanhã, né? Eu preciso receber os caras primeiro para poder falar alguma coisa. Eu vou me fazer valer do comentário da Tamara aqui. Ela disse de maneira muito pertinente: mimimi é porque não dói em você. Acho que isso tem muito a ver com o que o Saulo estava dizendo, né? Que toca lá em Heidegger, né? Mais do que não conseguir escutar o desejo do outro, é não ver o outro sequer como desejante, né? Assim, e não reconhecer a questão do outro como questão, né? Talvez o que tenha de novo na clínica psicanalítica hoje seja exatamente o mimimi tendo um outro lugar, porque o analista é aquele que certamente não pode chamar tudo de mimimi, né? Uhum. É o que vai fazer o mimimi virar uma outra questão, vai oferecer um outro lugar, vai escutar isso que está todo mundo lá fora chamando de mimimi e que para esse sujeito é da ordem de um sofrimento, de uma angústia, de uma coisa que precisa ser colocada em análise e vir mais do que como uma demanda, né? Assim, mas isso ganhar um lugar onde o sujeito possa falar de si e do quanto esse tal mimimi para ele é muito, né? Assim, é muito para ele enquanto não é nada para o outro, né? Bem, nossa hora já foi. Eu quero agradecer muitíssimo aos dois grandes companheiros e agradecer pelo tempo que vocês estão aí com a gente também, os que estão nos ouvindo. Recomendar, sigam lá o Marcos, sigam lá o Saulo, seguir no Instagram, tá, gente? Nada paranoico, por favor. E sigam também a Sociedade... Chega, né? Sigam também a Sociedade Psicanalítica Online para mais, né, como este momento que estamos tendo aqui agora.
E para os seminários que a gente vai abrir, já fica aí anunciado logo, né, para depois das férias aí, para julho, começarmos aí a abrir espaço para aprendermos em pares, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E como a gente tem dificuldade aí com essa questão nas escolas, né, por tudo que a gente já está dizendo, fica aí um espaço virtual para isso, né? Muito obrigado. Peço para o pessoal que deixou perguntas aí que não foram respondidas, que deixem na gravação. E aí eu vou ficar perturbando lá no WhatsApp o Marcos. Saulo, ó, responde lá, deixaram lá para você. E aí vocês voltam lá na medida do possível. Muita gente agradecendo aqui, parabenizando. Então, repasso aqui de uma só. Parabéns para todos vocês aí que participaram também. Parabéns pela forma de transmissão tão bela aí. Marcos, Saulo, obrigado. Beijo, gente. Pela participação. Boa noite para vocês. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau. Obrigado você. Tchau, tchau.